O Padre Pio recomendava muito que nós meditássemos sobre o inferno. E o trabalho dele não era outro a não ser libertar almas que estavam se encaminhando para o inferno. É uma coisa impressionante. Isso explica muito o, o principal foco da missão do Padre Pio: salvar almas, além de coparticipar da paixão de Cristo pela salvação das almas, né? E ele recomendava muito que se pensasse no inferno, porque quando a pessoa pensa no inferno, que é um dos novíssimos, ela não pecará eternamente. Hoje nós vamos falar sobre essa matéria, não é uma matéria gostosinha de ouvir, né? Às vezes a gente conta um fato dele, alguma coisa assim, é mais gostoso, claro, ouvir, mas falar de uma das coisas que pode acontecer para qualquer um, que é ir para o inferno, não é fácil. Não é possível que cada um de vocês, em algum momento da vida, nos tenha perguntado, ou primeiro, o inferno existe? É, como é o inferno? Quem fica lá no inferno? Como é que ele é organizado? O que acontece lá dentro? Organizado, entre aspas, porque ali deve ser uma desordem fantástica, senão não seria inferno, né? E, e os demônios, como vivem lá? Né? Como vivem lá os demônios? E como é que eles atuam para a sua perdição, para a minha perdição? É muito importante esse tema. Se nós queremos nos salvar, temos que pensar nos novíssimos. Salvaria, queridos irmãos da grande família Regina Fide espalhada pelo mundo inteiro, já aqui no Brasil. Meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Padre Pio. Eu vou procurar sempre tratar desse tema. Não tem jeito. Se eu não quisesse o bem de cada um que está me ouvindo, eu ia tratar de assuntos mais leves, mais agradáveis, mas não. Nós queremos imitar o Padre Pio. O Padre Pio não só, ele era muito alegre, mas ele falava dos novíssimos, ele falava do inferno, ele falava do perigo de perder a alma. Então nós também temos que fazer isso, né? Nós não seríamos fiéis ao nosso querido Padre Pio se a gente não agisse assim. Bom, é, além do mais, o demônio odiava Padre Pio. E hoje nós vamos falar das armadilhas, dos embustes dele, etc. Ele odiava. É por isso que eu recomendo que quem ainda não colocou o Padre Pio na sua casa, coloque. Olha o telefone aqui embaixo. Nós estamos distribuindo, aliás, presente dos filhos protegidos do Padre Pio, por isso que a distribuição é grátis. Nós estamos distribuindo imagens do Padre Pio, estampas do Padre Pio, para você colocar por toda parte. Além da estampa, você vai receber também um adesivo para você colocar no seu carro, colocar no material escolar do seu filho e tudo mais. E os que são filhos protegidos do Padre Pio, telefonando também para esse número, dizendo: Eu sou filho protegido do Padre Pio, vai ser averiguado, evidentemente, porque nós temos poucas estampas, poderão pedir até três para poderem fazer o seu apostolado pessoal, né? E ligando hoje, só hoje, nesta segunda-feira, para o nosso plantão, para pedir a sua estampa e o seu adesivo, você vai receber também de presente o pequeno evangelho do nome de Jesus. Nós já fizemos uma ampla distribuição desse pequeno evangelho, mas tem alguns que sobraram aí, nós vamos aproveitar para os primeiros que telefonarem hoje, tá bom? Então vamos para frente. Eu vou ler hoje sobre o inferno descrito por Santa Francisca Romana. Eu tinha um amigo que um dia ele foi se confessar, ele tinha tantos problemas que eu não sei quais eram, e ele disse assim para mim, eu não sei porquê, mas o padre mandou eu ler isso há muitos anos atrás, porque hoje em dia não há tendência de recomendar isso. Ele disse, não sei porquê, mas o padre mandou eu ler o Tratado do Inferno de Santa Francisca Romana, né? Então a gente mais ou menos percebe quais eram os problemas que ele tinha. Então eu vou tirar aqui algumas partes do Tratado do Inferno. Aliás, eu recomendo quem
Deixa eu até ver aqui. Quem não tem, é um livrinho. Eu não estou vendendo, não. Eu estou fazendo propaganda grátis aqui. Não é propaganda. Isso aqui é para ajudar as pessoas, para fazer bem para as almas. Olha, aqui está Editora Santa Cruz, Rua Amazonas, 1612. Não sei se até hoje o endereço é lá. É, São Caetano do Sul. Existe aqui um www.editorasantacruz.com.br. Mas eu acho que qualquer livro, qualquer livraria de livros católicos deve ter isso. É um tratado, vocês veem aí pela espessura, pequeno, mas incrível. E nós vamos tratar muito mais a esse respeito aqui, tá bom? De modo que eu recomendo e vamos para frente. Então, Santa Francisca Romana, nascida em 1384, portanto, século XIV, em uma família romana nobre e devota, expressou desde a infância seu desejo de consagrar-se a Cristo. Portanto, há 640 anos. Né? Apesar disso, foi persuadida por seus pais a se casar com Lorenzo Ponziani, um jovem nobre e rico. Mesmo assim, manteve sua devoção em meio aos deveres de esposa e mãe, priorizando a educação dos filhos e as práticas religiosas. Vocês lembram que nós falamos, foi na semana passada, na segunda-feira, da bem-aventurada Isabel Canori Mora, né, que Nosso Senhor diz para ela quem vai ser castigado na hora dos grandes castigos. E ele vai falando, os padres, os religiosos, etc. Às vezes ele cai e diz assim: serão castigados também aqueles que dão má educação aos filhos, pais e mães, né? E aqueles a quem cabe uma obrigação semelhante. Santa Francisca Romana priorizava a educação e a educação religiosa dos filhos. Interessante. Junto com outras 9 mulheres, Francesca, né, em italiano, estabeleceu as Oblatas de Maria em 1433, consagrando-se a Deus e a Nossa Senhora e vivendo a caridade do Evangelho e uma vida fraterna, mas cada uma vivendo na sua própria casa. Olha que interessante. Quando se diz que a casa de Deus tem várias moradas, né? Uns são chamados para uma vida de clausura, outros para uma vida no deserto, outros para uma vida de missionário, correndo todo tipo de risco, etc. Ela não. Foi chamada como mãe de família a levar uma vida dessa. Mas a primeira coisa que ela fez foi formar um grupo, né, de 9 mulheres e estabelecer uma espécie de regra entre elas, né? Mas cada uma vivendo na própria casa. Após a morte do marido em 1436, portanto, 3 anos depois dela ter fundado as Oblatas de Maria, Francisca fundou o mosteiro em Tordespec e tornou-se prioresa. Essa cidade aqui, hoje em dia, foi engolida pela Grande Roma, por isso que ela é Santa Francesca Romana. Praticamente, se você procurar no mapa, você vai ver que faz parte da Grande Roma, né? Viveu mais 3 anos dedicada à vida religiosa antes de falecer serenamente em 9 de março de 1440, com um belo sorriso no rosto e uma alma pronta para a eternidade com Deus. Às vezes a gente chega num velório, etc., e olha, vê o defunto com uma fisionomia de muita paz. Às vezes a gente olha e fala, engraçado, ele sofreu muito para morrer, olha a fisionomia dele. E aí, às vezes, não é isso, né? A pessoa tem uma, como que, intuição da salvação, né? E que está chegando a hora só, sobretudo se ela estiver bem preparada, foi bem atendida, sacerdote, etc. Ela, então, dorme com essa, ela morre, praticamente dorme, com essa fisionomia feliz, com esse sorriso de Santa Francesca Romana, que falou muito sobre o inferno. Guardem isso, né? Bom, onde é que eu estava? Ah, está aqui. Santa Francisca recebeu o dom da leitura das consciências, igualzinho o Padre Pio,
semelhança é incrível, incrível, né? Ela recebeu também o discernimento dos espíritos e o dom de sabedoria, tornando-se conselheira espiritual de muitas pessoas. O que que é? Qual a diferença entre o dom de leitura das consciências e discernimento dos espíritos? Não é a mesma coisa? Não, não é. Aqui eu vou dar a coisa, olha. Leitura das consciências é entender os pensamentos, intenções, sentimentos e até mesmo o estado espiritual de uma pessoa. Quem possui esse dom pode perceber as virtudes e pecados de alguém, ajudando essa pessoa a reconhecer suas próprias fraquezas e necessidades de conversão. É bom a gente saber as coisas. Agora, já o discernimento dos espíritos, a capacidade de distinguir entre diferentes tipos de espíritos ou influências espirituais que estão dirigindo a pessoa ou desvirtuando a pessoa. Como discernir se uma inspiração vem de Deus, se vem do demônio ou se é uma inspiração meramente humana. O discernimento dos espíritos permite à pessoa que o tem entender as motivações por trás das ações, pensamentos e palavras e é crucial para a direção espiritual, bem como para a vida de oração. Quer dizer, um diretor espiritual precisa ter esse dom, ou melhor, ele pode ser um diretor espiritual, mas com esse dom ele será muito mais assertivo, né? E Padre Pio tinha os dois, uma coisa fantástica. Além disso, Santa Francisca também teve muitas visões. E agora a gente começa a entrar no assunto terrível. E dentre elas, as mais impressionantes foram as do inferno. Eu queria que vocês me respondessem aqui: vale a pena a gente falar isso? Ou vocês acham que assusta, que não deve falar, que as pessoas deveriam se falar muito mais da misericórdia? Ontem, a semana passada, aliás, no domingo da misericórdia, né, se falou muito da misericórdia em todas as missas, etc., e tudo mais. Mas a gente deve ou não deve falar disso? Me escreva aí a sua opinião. Eu acho que a gente tem que falar de todos os novíssimos, equilibradamente, mas isso aqui é muito importante. Explicar também o que é discernimento, o que é leitura das consciências. Interessa essas explicações ou vocês preferem que passe para frente, porque todo mundo já sabe? Me avisem aqui, me coloquem nos comentários. Então, vamos ver o que ela fala a respeito desse terrível lugar que é o inferno. Ela diz assim: no inferno, onde há uma ordem às avessas, guardem essa palavra, é a desordem, que constitui como que o princípio constitutivo da ordem do inferno. Essa ordem, a ordem do inferno é a desordem, né? Tem muita gente que diz: esse mundo está um caos, ninguém entende mais, está tudo virado de ponta cabeça, às avessas. Será que para muita gente, já não se está vivendo um vestibular do inferno? Pensa um pouquinho nos seus problemas, na sua vida, no problema de pessoas que você conhece, e pense em colocar o Padre Pio no seu lar. Vou colocar de novo o telefone aqui para pedir que a sua casa não viva as inversas, que a sua vida não seja um caos, porque isso aí já é uma preparação para a ordem, entre aspas, do inferno. E olha, agora ela vai contar coisas incríveis, que eu garanto que muita gente não sabe. Eu, quando li pela primeira vez, não tinha a menor ideia. O inferno é dividido em três partes. Três partes. O superior, a parte superior, a do meio e a inferior. Lúcifer encontra-se no fundo do inferno inferior. Não quer dizer que o inferno superior é mais levinho, não. Não caiam nessa. Além dele ser eterno, tem suplícios fenomenais. Mas depois tem outro, pior, mais difícil para os maiores pecadores. E depois tem o fundo. Quem vai lá para o fundo? Não sei. Mas quanto mais responsabilidade uma pessoa tem em termos do chamado que Deus deu para ela, mais profundo ela vai.
se ela não seguir esse chamado, se ela não corresponder a essa graça. Tá claro? É muito importante pensarem nisso. Não é para pensar, bom, a vida que eu levo, para que inferno eu vou? Não, calma aí. Como é que eu saio da vida que eu levo? Porque senão eu vou para um desses três, né? Importante, gente. Importante. Olha só. A Lúcifer, chefe universal, subordinam-se três outros demônios, os quais exercem império sobre os demais. Então ele tem lá três ajudantes de ordem e vai dar o nome dos três demônios aqui, que são aqueles que tocam para frente a obra satânica de Lúcifer, né? Primeiro, Asmodeu. Nós já vimos o padre Amorth, no seu livro sobre exorcismo, falar muitas vezes que uma vez ele foi fazer um exorcismo e perguntou o nome do demônio, o demônio disse que era Asmodeu. Asmodeu era o chefão aqui era do Estado-Maior, digamos assim, de Lúcifer, né? Agora, o que que faz? Cada demônio tem uma função específica. Asmodeu preside os pecados da carne. E era antes da queda um querubim. Olha só que impressionante. Quer dizer, ele foi fundo, ele era espetacular, estava no coro angélico dos querubins, pecou e virou um dos demônios mais terríveis, um dos mais próximos de Lúcifer, por assim dizer. E ele preside os pecados da carne. Asmodeu está presidindo a vida de hoje, né? O que é que existe? Tanta pornografia, tanto pecado contra o sexto mandamento, tanto pecado de adultério, né? É tudo Asmodeu, pecados da carne. E quanto mais a pessoa se entrega a esse tipo de pecado, mais ela vai perdendo a força e mais Asmodeu vai ganhando a força. Eu sei que alguém vai me dizer aqui, seu Dair, para de falar de coisa ruim, porque tem gente que inventa apelidinhos pro demônio, né? Vamos chamar lá o. Eu não estou criticando, não, quem usa apelidos, não, porque muitas vezes tem alguns santos que recomendavam desprezar o demônio, mas aqui a gente tem que falar as coisas como ela é. Eu não vou falar o coisa ruim, que é o número um lá, o chefão lá. Segundo o demônio, segundo da equipe dele, os mais chegados, Mamon. Mamon preside os pecados da avareza. Olha como a avareza leva gente para o inferno. E antes da queda, ele era um trono. Esse era um dos coros angélicos mais altos, né? Muita gente vai para o inferno por avareza. A pessoa tem dinheiro, o sujeito às vezes está no fim da vida, ele pode fazer alguma obra católica, ajudar alguma coisa. Não, ele quer levar para o caixão. Ele fica até a última hora negando. Não é avareza quando a pessoa tem dificuldades financeiras. Agora, quanta gente tem que pode fazer coisa boa e não faz por avareza. Avareza, né? Quando eu digo para vocês, o avaro, ele esquece que ele não tem nada, que tudo é de Deus. Ele é um gestor das coisas de Deus. E quando ele é avaro, ele, por assim dizer, ele está roubando Deus. Ele está tomando aquilo que é de Deus para si mesmo. Então, veja só, tem um demônio escalado por Lúcifer para cuidar dessa questão, para gerar avareza. Por isso que eu digo, quem é filho protegido do Padre Pio, e você pode se inscrever também ligando para esses telefones que estão aqui para você pedir a estampa do Padre Pio. Quem é filho protegido do Padre Pio tem bênçãos fenomenais. Primeira coisa, não é avaro, né? Ele quer fazer alguma coisa pela obra do Padre Pio, ainda que seja pequena, ainda que seja simbólica, mas ele quer fazer. E é dessas pessoas que dão o seu pequeno óbolo para um apostolado,
é que muitas almas estão sendo salvas. Agora, nunca recebi um telefonema de uma grande corporação financeira que diz: Senhor Dair, vamos dar uma turbinada no apostolado do Padre Pio, vamos salvar almas, vamos salvar almas. O que o senhor precisa? Não tem perigo, né? Vai aparecer, eu tenho certeza que vai aparecer. Mas hoje são os filhos protegidos do Padre Pio que garantem esse apostolado e esse trabalho. Pensa nisso e seja um filho protegido do Padre Pio. Terceiro demônio, então, primeiro, Asmodeu, pecados da carne, Mamon, avareza, né? E o terceiro, quem é? Beelzebu. Beelzebu preside os pecados de idolatria. Ah, algum protestante já está vendo? Vocês católicos são idólatras. Vocês católicos e são vítimas, são acorrentados a Beelzebu. Não, calma, calma, vai devagar, meu caro protestante. Tudo que tem, o que é idolatria? Tudo aquilo que tem a ver com magia é inspirado por Beelzebu. Então, cartas, vidências, trabalhos de macumba, que a gente vê que a gente faz feitiçaria, né? Seitas satânicas. Tudo isso é dirigido por Beelzebu. Ele é o gestor dessa área. O gestor dos pecados da carne, que leva muita gente para o inferno, é Asmodeu. O gestor da avareza é Mamon. E Beelzebu é o gestor do satanismo, de jogar a alma já diretamente, muito próxima do inferno. Tem método nisso tudo, hein? Tem método. Ele é, de um modo especial, o príncipe das trevas. E, mediante as trevas, ele é atormentado e atormenta as suas vítimas. Uma parte, olha só que puxado isso aqui, hein? Então, agora, olha o que ela vai falar agora. Uma parte dos demônios permanece no inferno. A outra parte nos ares. E uma terceira atua entre os homens, procurando desviá-los de certo caminho. Aí você vai falar, bom, então só sofre quem está no inferno. Os que estão nos ares aí estão voando, vendo panoramas, outro está no meio dos homens aqui e tal. Não. Eles carregam o inferno com eles. Os sofrimentos do inferno eles carregam com ele. É uma mera questão de localização e para funcionarem. Tudo isso tem método. O demônio não deixa de ter um sofrimento sequer do inferno a que ele foi condenado na queda dos anjos. São, portanto, três hábitats do demônio: o inferno, os ares e a terra. Os que ficam no inferno dão ordens e enviam seus embaixadores. Quer dizer, de lá tem uma espécie de alto comando do inferno, né? Que vai determinando coisas, vai mandando ordem para os seus embaixadores que vão, por sua vez, espalhando para os outros demônios. Os que residem no ar agem fisicamente sobre as mudanças atmosféricas e telúricas. Que a gente fala, eu estou sentindo uma energia ruim, eu estou sentindo um ambiente ruim. Não, isso aí são ações telúricas. Agora, nós vamos falar também das mudanças atmosféricas, né? Esses demônios, né? Os que residem no ar, nos ares, eles lançam por toda parte suas más influências, empesteando o ar, física e moralmente. Seu objetivo é debilitar a alma. Aliás, precisaria avisar isso para muito ambientalista aí, né? Se faz reunião, vamos diminuir o carbono, vamos diminuir o calor, vamos diminuir tal, como se as leis pudessem atuar sobre a natureza, etc. Se tiver um demônio desse aqui, o sujeito pode ter menos emissão de carbono, ter mais florestas, ter mais sei lá o quê. Não vai adiantar nada. Seria muito melhor que quando se faz essas reuniões ecológicas, né,
chamassem um exorcista e fizesse, ou vários exorcistas, né? Porque é um demônio ruim, né? Carregado, que faz aquele ambiente ficar desse jeito, cuida das mudanças atmosféricas. Nossa, eu estava com calor, de repente ficou frio, né? Nossa, peguei uma pneumonia, saí de casa com 40 graus, voltei, já estava 15. Até que ponto não tem uma ação diabólica desses demônios dos ares? Quando os demônios encarregados da terra, agora vamos falar da terra, veem uma alma enfraquecida pelos demônios do ar, pelos demônios dos ares, ou seja, eles criam um clima para poder enfraquecer a alma. E aí eles passam o bastão para os demônios da terra, que quando percebem que a pessoa já está enfraquecida, né, é o momento em que a alma não confia na providência. Então é o momento do bote, é o momento da tentação, porque a pessoa não vai ter condições de resistir. Vocês estão vendo como é que a coisa tem um método? E como Deus revelando isso para Santa Francesca Romana, ele quebra muito desse método, como nós quebramos muito desse método. Por isso que eu estou olhando toda hora se está gravando, se não está gravando, porque o demônio não quer que nós façamos esse vídeo, não quer. Como ele não queria que o Padre Pio fizesse a ação dele sobre a Terra. Por quê? Porque nós estamos quebrando a tática dele, a estratégia dele, né? O modus operandi dele. É impressionante. Então, quando os encarregados da terra veem uma alma enfraquecida pelos demônios dos ares, eles atacam no seu ponto fraco para vencê-la mais facilmente. Ou seja, eles são os que criam o ambiente da tentação. E aí, pega o ponto fraco da pessoa, que pode ser o orgulho, a avareza, pecados da carne, raivas, enfim. Ele sabe mais do que ninguém onde é que ele deve pegar, onde é que tá o ponto, certo? Bom, então, é o momento em que a alma não confia na providência. E aqui a gente entra com o Padre Pio. O Padre Pio falava toda hora confiança, confiança. Principalmente durante os castigos, nós temos que ter confiança, nos precavermos. Nós temos que nos aproximar do confessionário com confiança. Nós temos que viver com confiança na providência, enfrentar os infortúnios, as dificuldades, as tragédias, os problemas, as tribulações. Confiança. Confiança. Quando Nosso Senhor andou sobre as águas e chamou São Pedro para fazer a mesma coisa, São Pedro começou a andar sobre as águas e começou a afundar. Por quê? Nosso Senhor chama a atenção dele, faltou confiança. Se Nosso Senhor tinha chamado ele para andar sobre as águas, era para ele ter confiança de que ele não ia afundar. Deu uma vacilada na confiança, afundou. Não podemos facilitar. Senão chega aqui o demônio da terra, que está em volta de você, está por todo lugar querendo nos pegar, né? E pega no ponto certo. Essa falta de confiança inspirada pelos demônios dos ares prepara a alma para a queda solicitada pelos demônios da terra. Então, essa tentação pode vir assim: olha, não adianta resistir, está tudo perdido, eu vou cair mesmo, então vamos pecar, etc. Vamos nos render aos atrativos do pecado, muitas vezes, né? Isso é o demônio, isso já é o demônio da terra, já preparando você para perder o estado de graça e já preparando você para o próximo pecado. Porque quando a alma fica debilitada, ela começa a pecar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Nós vamos ver aqui. Aí ela continua dizendo: assim, enfraquecidos pela desconfiança, os demônios inspiram na alma o orgulho.
olha só que interessante, em que a alma cai tanto mais facilmente quanto mais fraca está. O orgulho. E aqui vem um desdobramento agora, nada bem interessante, aliás, né? Quer dizer, a pessoa fica chateada, irritada por estar tentada, sei lá o quê, e com orgulho ferido. E depois que cai, ela fala: Meu Deus do céu, que porcaria eu fiz, que droga, que decisão errada eu tomei. E ao invés de ajoelhar, pedir misericórdia, ela muitas vezes se orgulha e se revolta, né? Por isso, São Francisco de Sales diz que ofende duplamente a Deus quem, após ter pecado, se irrita com seu pecado. Eu pus essa notinha aqui. Mas vamos voltar a Santa Francisca Romana. Olha o que ela diz. Quando o orgulho aumentou sua fraqueza dos homens, vêm os demônios da carne que atacam o seu espírito. Olha que impressionante. O orgulho como principal fator da sensualidade. Quando os demônios da carne aumentam mais ainda a fraqueza da alma, vêm os demônios que insuflam os crimes do dinheiro. Então eu me perguntava muitas vezes, às vezes a gente vê um sujeito que rouba, fala, mas para quê? Ele roubou, sei lá, 50 bilhões, 10 bilhões, 1 bilhão que seja. Ele vai conseguir gastar esse negócio, né? Às vezes a pessoa já está até idosa, mas rouba, né? Por quê? Porque vem um demônio que insufla a pessoa com os crimes do dinheiro. Quer dizer, o dinheiro fornece por si só uma das 3 grandes categorias do demônio. Por isso, São Paulo ensina, aqui sou eu que estou comentando, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Ele diz isso na carta aos Timóteos. Olha que impressionante. Então, nós falamos da avareza, mas aqui nós temos a explicação de por que a coisa se dá. Eu agora entendo que tem gente que não consegue parar de roubar milhões, bilhões, trilhões. É isso, né? Já pecou tanto, ou seja, quando isso acontece é porque os outros pecados, já foram os pecados da carne, os pecados de orgulho, etc., já caminharam muito. Aí sobra isso. Tem gente que muitas vezes tem dinheiro, tem tudo na vida, mas ele quer o quê? Prestígio. E para ter prestígio, ele quer mais dinheiro. Ele quer aparecer na lista da revista famosa financeira, dizendo os 10 mais ricos do mundo. Eu diria os 10 com mais perigo de ir para o inferno no mundo. Os 5 mais ricos do Brasil. Os 5 mais ricos de Portugal e assim por diante. E o sujeito falou: saí na lista da revista tal. Você está na lista prioritária do voo para o inferno. Aquela lista prioritária do avião, né, em que entram os bebês, as crianças, os doentes, as pessoas paralíticas, os idosos, etc., etc. Os 10 primeiros mais ricos, os 5 primeiros mais ricos, etc., fazem parte dessa lista prioritária, mas não para entrar no avião que vai subir, não, mas entrar no avião que vai descer. E quando agora continua Santa Francisca, e quando esses, os que ficam escravos do dinheiro, diminuíram ainda mais os recursos de sua resistência, quer dizer, quando eles estão mais fracos, quanto mais dinheiro ele tem, mais fraco ele é. Essa que é a verdade, né? Não necessariamente em todos os casos, mas é a tendência, né? E quando esses diminuíram ainda mais os recursos de sua resistência, chegam os demônios da idolatria, os quais completam e concluem o que os outros começaram. Não se iludam.
Não se iludam. O pessoal caminha para o satanismo. O sujeito é rico. Ele, às vezes ele diz que não acredita em nada, mas ele vai consultar um vidente, um bruxo, uma feiticeira para saber qual é o futuro dele. Por medo de perder o dinheiro, talvez, por medo de perder o prestígio. Aí ele já chegou praticamente na sala de embarque. Falta um pouquinho para ele entrar dentro desse avião da morte. Então, eu estou com muitas. Como eu viajei recentemente de Portugal para cá, eu estou com muitas metáforas de aviação, aeronáuticas, né, na minha cabeça. Bom, então, eles começam a idolatria, bruxaria, etc. Todos se articulam para o mal. Essa gente se conhece no fundo. Eles sabem que eles são escravos do mesmo Senhor. Às vezes até encenam algumas briguinhas, algumas desavenças, mas são escravos, marionetes do mesmo Senhor. Senhor aqui vocês sabem quem é, né? Não é nosso Senhor, não. Asmodeu, Mamon, Beuzebu, que já é Beuzebu, né? Bom, todo pecado cometido e do qual a alma não se arrependeu, prepara para outro pecado. Ou seja, um abismo chama outro abismo, como está no Salmo 41. É a descrição exata do modo de comportar-se daqueles que estão sob a influência maligna para irem de mal a pior, criando um abismo entre eles e Deus, uma distância entre eles e Deus e uma proximidade com aquele que está no fundo do inferno, dando as ordens. É por isso que eu acho que nós chegamos a um tal ponto que nós precisamos mais do que nunca do Padre Pio, de uma intervenção, da intercessão do Padre Pio para ter uma intervenção. Senão, muito pouca gente vai se salvar. Vocês não têm preocupações, primeiro, com a alma de cada um de vocês, segundo, com a alma dos seus filhos, seus netos, seus entes queridos. Analise um pouco em volta de você e veja como isso aqui é uma descrição perfeita do modus operandi do demônio. Para quê? Para levar para o inferno. Assim, aí, por isso, Padre Pio no seu lar, Padre Pio na sua casa, Padre Pio nas suas orações, Padre Pio, leia Padre Pio, siga conselhos do Padre Pio, né? Assim, a idolatria, a magia, o espiritismo esperam no fundo do abismo aqueles que foram escorregando de precipício em precipício. Não sou eu que estou falando, é Santa Francisca Romana. Quem não gostar, reclama aí, foram as 6 séculos, né? 7 séculos. Então é isso aí. Todas as coisas da hierarquia celeste são parodiadas na hierarquia infernal. Então, o inferno é uma espécie de céu às avessas. É uma paródia do céu. Nenhum demônio. Olha como é importante isso aí. A gente fala, bom, então não tem mais saída, calma. Olha como ela termina essa parte. Nenhum demônio pode tentar uma alma sem a permissão de Lúcifer. E Lúcifer também não pode dar permissão se Deus não permite. E às vezes Deus permite, para provar a alma ou para castigar a alma. Mas Lúcifer é o tirano. Ele ali do fundo do inferno, ele comanda tudo. Ele dá ordens. Ele manda tentar aquele, jogar no inferno aquele, acabar com aquele. Tirania. Assim são os tiranos normalmente. Mas as visões de Santa Francisca Romana sobre o inferno não acabam aqui. Vocês viram pelo livrinho que eu tenho aqui, né? E tem mais, e nós vamos continuar falando sobre isso na próxima segunda-feira, né? Durante a semana a gente despolui um pouco
falando do Padre Pio, das maravilhas do Padre Pio, da vida do Padre Pio. Na sexta-feira vamos ter o programa Graça ao Padre Pio, contando com testemunhas de pessoas que receberam graças importantes do Padre Pio. Mas na segunda, nós voltamos a falar dos novíssimos. Eu sei que eu vou espantar muita gente, vai falar, não quero nem assistir o vídeo da segunda. Azar seu. Continua no vestibular do inferno aí. Não posso fazer nada. Posso rezar por você. E é o que nós vamos fazer agora, na hora que nós rezarmos a nossa Ave Maria. Vamos rezar por todas aquelas pessoas que não entenderam ainda essas táticas do demônio, essas armadilhas do demônio, que estão se perdendo, que estão indo a todo galope para o inferno. Vamos rezar principalmente por essas almas, principalmente pelas intenções particulares de cada um. Não deixe de dar o seu like, peça durante o like uma bênção exorcística do Padre Pio, né? Compartilhe, é muito importante. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho e o seu nome será incluído na missa da próxima quinta-feira já. Então é importante, né? Se você assistir esse vídeo depois de quinta-feira, não tem problema. Na outra quinta-feira, o seu nome é incluído, tá bom? Mas inscreva-se nesse canal, compartilhe, comente. É muito importante que vocês façam comentários e aqui ou aqui, eu ainda não sei onde é que vou colocar o QR Code, tá o QR Code para você nos ajudar para que nós possamos continuar com essa desinfestação dos ares, colocando o quê? Plantando Padre Pio em toda parte. Plantando Padre Pio em toda parte. Você vê o que é que o efeito dessa foto é sobretudo sobre esses demônios dos ares que infestam o ambiente e que preparam o ambiente para os demônios da terra vir e derrubar aquela alma. Tá aí. Quem quiser assistir um vídeo muito importante também a respeito dos novíssimos, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o vídeo Deus já sabe o dia da sua morte. Você não sabe, mas Deus sabe. Não vale a pena assistir. Se você já assistiu, assista de novo. É sempre muito bom. Bom, vamos então rezar. Considere a possibilidade de você ser um filho protegido do Padre Pio. Liga aí para nosso plantão. Fala, eu quero ser um filho protegido do Padre Pio. Ah, mas eu preferia não ter que ligar nada. Entra no nosso WhatsApp. Olha, está aqui o WhatsApp. Entra no WhatsApp, você pode, num ambiente de total segurança, fazer sua inscrição, colocar seus dados lá, e você automaticamente passa a ser filho protegido do Padre Pio, e logo, logo você vai estar me escrevendo quanta coisa mudou na sua vida. Quanta coisa mudou. Vamos rezar, e depois a bênção do nosso querido Padre Pio, para que essa semana toda nós escapemos das armadilhas de Satanás, sobretudo conhecendo isto que Santa Francesca Romana nos revela. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fidei, Brasil, Portugal e mundo, e vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Se lodate Gesù Maria e buona giornata. Lembre-se, o demônio não quer você como filho protegido do Padre Pio. Ele sente que isso enfraquece sua influência nefasta sobre você e sua família. E para te manter longe do Padre Pio, ele age através de muitas estratégias. Vamos revelar as 4 principais que já detectamos. Primeiro, depois de decidir-se por ser um filho protegido, ele provoca algum tipo de distração que lhe impede de fazer a inscrição naquele momento. Você fecha aquela janela do computador ou do celular e talvez nunca mais volte. Segundo, você deixa para depois, quer estudar melhor e com isso vai protelando. Você perde graças incríveis, como é o caso da missa semanal pelos filhos protegidos do Padre Pio,
Cada semana que você protela é uma missa perdida. Em 2 meses serão 10 e assim por diante. Nesse exemplo, Satanás já ganhou 10 batalhas pela conquista de sua alma. Ele também procura exagerar o valor de sua contribuição e que isso vai lhe fazer falta no dia de amanhã. E que você deve pensar bem, pensar 2 vezes, como se você não pudesse suspendê-la a qualquer momento. Quarta, o demônio lhe engana sugerindo que você já fez muito pelo Padre Pio, afinal, você já assiste e compartilha vídeos, dá likes, reza para o Padre Pio. Para que fazer um esforço a mais e ajudar a salvar muitas almas? Salve a sua alma e pronto, ele lhe sussurra. Como resistir, como ter certezas, como começar logo a receber as graças concedidas aos filhos protegidos do Padre Pio? Peça ao seu anjo da guarda que lhe ajude a enfrentar essas tentações assim que elas aparecerem. Inscreva-se logo no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e testemunhe você mesmo o que acontecerá daí em diante. E surpreenda-se com tudo que vai acontecer durante essa chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada.